nós sistematizamos a luta, colocamos em 6 etapas, né? Então, a primeira etapa é a distância, a movimentação, a leitura, a aproximação, o tempo e o golpe. Então nós vamos explicar cada etapa dessa e também colocar aqui já na prática como funciona isso numa luta, essas etapas na luta. Por que a primeira etapa é a distância? Porque você numa distância em que o atleta não consiga te atingir, você está seguro. Você pode até não fazer o golpe, você pode até não atingi-lo e não fazer o ponto, mas ele também não consegue te pegar. Então você está numa distância de segurança. Isso é fundamental para que você tenha tranquilidade e comece ali a colocar em prática as suas estratégias, tudo que você treinou para uma luta. A partir desse momento que você está numa distância segura, você começa agora a movimentação. Por que você começa a movimentação? Porque você precisa começar a preparar para o terceiro item. A movimentação vai fazer com que você entenda o que ele quer. Quando você finta, quando você corta para um lado, corta para o outro, ele começa a movimentar também, porque se ele ficar na distância, você pode pegá-lo. Então ele começa a esboçar e mostrar as suas reações. Se ele quer DI, se ele quer contra-ataque, se ele quer entrar, se ele quer te puxar para a distância. E você, nesta movimentação, começa a compreender a luta dele. Ou seja, você vai fazer agora a terceira etapa, que é a leitura da luta do seu adversário, que é fundamental. Então agora você guardou uma distância, fez uma movimentação, com essa movimentação você entendeu a luta dele, o que ele quer, e agora com essa leitura você vai para a quarta etapa, que é a aproximação. Ou seja, agora eu entendi tudo que ele quer, eu sei que ele quer me contra-atacar ou ele quer me atacar, então eu vou aproximar agora com todo o cuidado, com as estratégias que eu treinei para poder fazer o que o momento pede. Né? Se ele é um cara que recua muito, eu vou ter que apertar, e se ele vier eu dou um DI. Ou então, se ele quer me impressionar, eu finto que estou próximo e puxo ele para um contra-ataque. Aí as estratégias são aquelas que você treinou. Depois dessa aproximação, aí vem a quinta, que é o tempo. Então, isso tudo que você fez não vai adiantar se você não tiver o momento de bater, né? Você pode ter feito a distância, a movimentação, a leitura da luta, a aproximação, mas se você não tiver o tempo certo, você não vai conseguir encaixar o golpe. Vai ficar longe, o golpe vai ficar esticado, então o tempo. E o último, que é o sexto, que é o golpe. O golpe é como se fosse uma espada, uma lança, uma arma ali. Né? Se não tiver alguém manuseando com habilidade que entenda, ela não vai ter muita eficiência, né? Então o golpe é a última etapa por isso, porque essas etapas vão estruturar o final, que é o golpe, a espada bem afiada para que ela corte bem. Isso é fundamental, é entender que o golpe é o último. Aí a maioria dos atletas, ou boa parte dos atletas, lutam pelo fim, pelo golpe, querem aproximar e aplicar o golpe, desrespeitando essas outras etapas. É onde na maioria das vezes, eles acabam se frustrando, né? Quando pegam um atleta do mesmo nível, tudo bem, mas quando pegam um atleta melhor, um atleta melhor treinado, num nível maior, dificilmente ele vai ter êxito quando ele luta só em função do golpe. Então, respeitar essas etapas é fundamental. E uma outra coisa também, o que é um bom golpe? Para a gente entender bem, né? Para a gente estruturar esse bom golpe. Bom, um bom golpe ele tem o seguinte, 10% dele é explosão, força e velocidade. 10% de um bom golpe. 40% de um bom golpe é técnica, distância e tempo. 50% de um bom golpe é o estado mental que você está na hora de aplicar o golpe. Porque com 10% de força, explosão e velocidade, o porquê disso? Porque você pode ter muita força, você pode ter muita velocidade, mas se você não encontrar a distância, não adianta, né? E se você tem a distância, e você tem o tempo, e tem a técnica para poder explodir, ter velocidade e força, mas se você não estiver no estado mental bacana, né, favorável, você vai acabar errando o golpe. Se a torcida influenciou em você, se você está irritado com um juiz, ou se você está achando que o outro é melhor que você é incapaz, mesmo com tudo isso muito bem treinado, você não vai ter um bom encaixe. Mas isso nós não estamos querendo dizer que na academia você vai treinar 10% disso, 40% daquilo e 50% mental. Você vai treinar 100% de explosão, 100% de velocidade, de tempo, de distância, tudo. Mas na hora do golpe, na hora da luta, do confronto ali, o que vai valer 50% é do seu estado mental de confiança para que o golpe tenha
o melhor êxito possível. Agora nós vamos detalhar essas 6 etapas, cada etapa. Lembrando que nós estamos fazendo como uma aula. Até se acontecer um erro ou outro, é muito importante que na correção vocês vão poder gravar melhor ainda, tá? Entender a movimentação. Então, aí ele guarda uma distância maior, né? Ele guarda uma distância maior. Começamos a luta, nessa distância maior ele está garantido, porque o golpe não pega. Mesmo que ele dê o golpe, não pega, não chega. Mesmo eu dando o golpe, também não chega. E ele mesmo movimentando na distância segura, ainda que eu aplique o golpe, não pega. E se eu tentar aproximar muito, porque ele está numa distância maior, eu acabo correndo risco, porque quando eu vou invadir a distância dele, ele bem treinado, com os golpes bem treinados, ele pode me pegar. O que eu for invadir, ele me pega de surpresa. Então, guardar a distância é fundamental quando você tem já uma estratégia e está muito bem treinado com seus golpes. Porque você fica numa área de segurança e dificilmente o outro vai conseguir aproximar, já que você está vendo ele chegar e você bem treinado. Então, quando eu estou aproximando, eu tomo o golpe. Aí eu tenho que respeitar a distância. Na medida que eu estou respeitando a distância, ele começa a trabalhar, então, uma movimentação para poder entender o que realmente eu quero. Por exemplo, ele está ali, nós estamos na distância, lutando. Aí eu posso fazer uma movimentação assim, ó, Aí ele vai fazer, se ele ficar parado, olha, eu fiz uma movimentação, ele ficou parado. Ele ficou. 2 ele ficou, eu já entendi o que ele quer. Na terceira eu posso fazer e entrar. Por quê? Ele está parado, ele não movimentou, ele está sendo um alvo fixo e para mim fica mais fácil. Se eu, por exemplo, aí corto uma distância, ele abre, corto outra distância, ele abre, eu já entendi que ele quer sair, então eu posso fechar e provocar ele vir e tentar dar um DI. Então a distância, ela vai te possibilitar você executar com a maior eficiência possível todas as suas estratégias, porque você está numa área de segurança. E a movimentação, em seguida, como nós estamos fazendo aqui, é fazer com que ele comece a manifestar o que ele tem na cabeça, né? Se ele quer chutar, ou se ele quer entrar, se ele quer contra-atacar. E a partir disso, eu faço a leitura da luta dele, que é o terceiro item, né? Então agora eu entendi. Se ele está vindo muito, ó, eu estou movimentando, ele está vindo. Se eu estou movimentando, ele está vindo, eu guardando a distância, eu entendi que ele está fechando. Então, quando eu entendi que ele está fechando, eu faço que vou sair e ele vem, entra e eu pego. Ou seja, eu vou começar a fazer essa aproximação a partir do momento que eu entendi o que ele quer. Então, esse quarto item é fundamental, porque eu vou aproximar e nessa aproximação eu estou correndo risco. Então tem que entender muito bem o que ele está querendo, está com a minha estratégia pronta. Esse é o quarto item da aproximação. E o quinto, que é o tempo, porque não adianta eu movimentar, guardar a distância, aproximar e na hora de eu entrar ele puxar o rosto para trás, o meu golpe estica, né? Ou então eu errar a distância, o tempo e o golpe curto. Então é fundamental que esse item, essa etapa, esteja muito bem afiada, que é a etapa do momento certo, do momento que você vai bater. E isso exige muito treino, né? O tempo da hora de bater. E depois nós vamos entrar com o sexto tempo, que é o golpe. O golpe é o último. O golpe é aquele que está treinado, afiado, o quadril está bem encaixado, a distância, o zanchin, a saída, ele está bem treinado, ele é o último. Então agora nós estamos aqui com o Jorge e com o Gabriel e vamos mostrar aqui na prática. Então, Rajmir, primeiro o Gabriel fez a distância. Nessa distância, dificilmente um vai pegar o outro. A segunda agora, ele começa a movimentação para entender o que o Jorginho vai querer aplicar. Qual a estratégia do Jorginho? Aí começa a movimentação, corta para um lado, finta, isso. Agora, depois dessa movimentação, pode ver cada vez que ele finta, o Jorginho abaixa, querendo DI, ó. Ele afastou, né? Tá rodando, aí finta novamente, aí ele tá entendendo agora, que é o terceiro item, a leitura, que o Jorginho tá querendo DI, porque toda vez que ele movimenta, o Jorginho abaixa, ó. Isso. Agora nós vamos para a quarta, que é a aproximação. Então agora ele entendendo isso, ele vai aproximando, que ele já está decidido o que ele vai fazer, ele já decidiu o que vai fazer. Então ele vai aproximando lentamente, mexendo, e agora vem o tempo. O tempo é exatamente isso aqui, ó. Ele fintou, fintou, parou. O que acontece aqui? É o tempo, é o momento de entrada. Essa finta aqui está na distância dele certa, está no alcance do golpe dele, e o adversário aceitou, o Jorginho aceitou. Esse é o tempo, o melhor momento para bater.
Porque se o Jorginho recua, o golpe dele estica. Então é fundamental que o tempo de luta, quando você acha essa distância, o momento, que você finta e o outro aceite. Faça aquilo que você está esperando. Então, agora é o tempo que ele conseguiu muito bem e o último que agora é o golpe. Aí ele aplica o golpe. Aí voltou. Entenderam bem? Foi uma construção até chegar ao golpe. Agora eles vão fazer de uma forma contínua. Vão fazer a distância, a movimentação, a leitura, a aproximação, o tempo e desferir o golpe de uma forma contínua. Asmi! Yamid! Coisas que nós vamos insistir muito, vamos falar muito, vamos bater muito nessa tecla. Uma é a continuidade. Hoje a cereja do bolo é a atenção na luta, a atenção o tempo todo. A continuidade não quer dizer tá dando golpe o tempo todo, não é isso. A continuidade é a atenção, esperando sempre o melhor momento de bater. Às vezes você faz uma sequência, sai sem golpe nenhum, mas você está atento, porque se ele se precipita, você bate. Ou então vocês terminaram a sequência, ele parou, você aproveita e bate em seguida e sai numa distância de segurança, atento com a mão para cima, defendendo os golpes. Hoje a atenção é a cereja do bolo, é o filé. Vocês têm que ter muito isso em todas as técnicas que forem passadas aqui. E uma outra coisa que a gente vai bater muito na tecla é que os golpes que a gente tem assistido, não de todos, lógico, mas da boa parte dos atletas, por exemplo, dá um kizami, bate o kizami, pula e cai na frente do adversário, como se ele que estivesse dando um ponto, não fosse o juiz. E eu assisti esse dia uma luta que eu vou passar depois nesse curso, uma final do europeu, um grande atleta mesmo, muito bom, estava até ganhando a luta, mas ele começou a fazer isso, ele batia o kizami com muita velocidade, ele tinha tanta confiança no golpe, que ele pulava e caía em cima do adversário, o adversário batia de volta. Tinha vezes que era ponto dele e ponto do adversário, outras vezes era só ponto do adversário. E acabou com isso o adversário ganhando a luta e ele muito melhor, com a distância boa, com domínio melhor. Mas esse vício de bater, de saltar e cair em cima do adversário, ele tomava o contra-ataque, o cara não era nada bobo e acabou perdendo a luta. Então a gente vai estar com atenção muito para isso. Aplicou o golpe, é uma lança. Você aplicou o golpe, retoma para a distância, sai defendendo, sai preparado para a continuidade do golpe, tá? Então, todas as técnicas que nós apresentarmos aqui, nós vamos ter esse cuidado.